Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo. O tema de hoje, terça-feira, 12 de maio, é repetição, padrões de palavras e significado. Escrever é uma arte, mas também é uma técnica. E cada idioma tem o seu formato ideal para a construção de um texto. Na língua hebraica, por exemplo, como estamos vendo hoje, a repetição e o padrão de expressões e de palavras mostram como o autor prefere enfatizar alguns temas e algumas situações que para ele são importantes. Já na língua portuguesa, repetir uma palavra sem utilizar os seus sinônimos é sinal de pobreza no seu vocabulário, fazendo com que o autor, ao ler aquele texto, despreze-o e ache que ele esteja muito pobre. Veja que é completamente oposto ao formato da escrita hebraica. A língua hebraica, por exemplo, ela não possuía sinais de pontuação como nós temos no português e em outras línguas, tornando ainda mais difícil para o leitor daquela época entender o que de fato o autor estava querendo dizer. Por isso que quando ele repetia uma palavra na estrutura do seu idioma, aquele que o lia entendia com a ênfase do texto. A lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos, nos mostra diversos exemplos. O primeiro deles é a própria palavra criar, que no capítulo 1 de Gênesis nos mostra como Deus estava envolvido na sua obra criadora e a importância que isso tem para aquele texto. Um outro exemplo está em Isaías capítulo 6, em que a palavra santo, ao invés de ser colocada uma vez, ela é colocada 3 vezes para mostrar a importância daquela palavra no texto. Mais exemplos na Bíblia, nós temos o Salmo 136, em que o autor mostra que é importante entender que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, apesar de qualquer coisa. Também no livro de Eclesiastes, capítulo 3, temos ali uma poesia sobre o tempo, e a palavra tempo se repete muitas vezes para mostrar que aquele ponto é o mais importante do texto. No Novo Testamento, nós temos lá em Lucas 15 a parábola do filho pródigo. Mesmo com esse título, o filho, nós temos na ênfase total e completa o pai, em que a palavra se repete muito mais vezes do que a palavra filho. Por isso, ao se deparar com um texto bíblico, preste atenção nos padrões de palavras e também nas repetições, tanto de expressões como das palavras, e assim você entenderá melhor o que o texto quer apontar e qual é o centro daquele texto que você estuda, e assim poderá entender muito melhor a palavra de Deus. Que você tenha um dia abençoado. Um abraço e até o próximo podcast. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.